Ave imperatoris mei, salve imperatricis mei, ave cives ad fundamenta imperi nostri odie regredimur. Para entendermos Aureliano, precisamos, primeiro, entender o tamanho do desastre que ele herdou. No século III, Roma não é mais aquela máquina perfeita de leis e organização militar. É como se fosse um organismo humano em plena falência múltipla de órgãos. O sistema está engripado, utilizando um termo mecânico. O equilíbrio entre o Senado, os pretorianos e as legiões, um equilíbrio que sustentou o mundo por 300 anos, viraram fumaça. O exército, sem novas terras para conquistar e sem espólios para dividir, deixou de ser o cão de guarda das fronteiras para se tornar o dono do trono. É uma verdadeira anarquia militar, um carrossel de imperadores, onde um general é aclamado hoje pelo furor dos seus soldados, apenas para ser degolado amanhã por esses mesmos homens. Isso ao primeiro vacilo do aclamado ou ao primeiro repensamento dos aclamadores. O poder é um vazio, e onde há vácuo de poder, há o caos. Mas o problema não era só político. Há um cheiro de morte no ar, mas que não vinha dos campos de batalha, como de costume. Uma pandemia varre as províncias, dizimando a força do trabalho. A peste di Cipriano afetou o Império Romano do ano 249 até 270 d.C., o ano que o imperador Cláudio II, o Gótico, morreu dessa peste. E justamente no final da pandemia, quando as cidades romanas, exaustas e despovoadas por 2 décadas de luto, começavam a vislumbrar um horizonte de reconstrução sob as cinzas da tragédia. Com Cláudio II, o Gótico, um ótimo imperador, aliás, se considerarmos as enormes dificuldades administrativas de todo tipo da época, se tinha vivido mais um pouco, provavelmente poderia ter sido o alicerce de uma reconciliação política e civil mais suave, menos brutal, como foi no caso de Aureliano, um imperador sem dúvida mais rígido e implacável. O próprio nome da peste que afligiu o império vem do bispo de Cartago, onde houve o primeiro fogo, e foi justamente o bispo que documentou o evento. A mortalidade foi devastadora, chegando a estimativas de 5.000 mortes por dia em Roma, no auge do surto. Vastos campos foram abandonados, pois não havia camponeses para cultivar a terra, e isso gerou escassez de alimentos e inflação galopante. Houve também um êxodo urbano. As pessoas fugiam das cidades aglomeradas, o que enfraqueceu a base tributária do império. Com menos pessoas produzindo e pagando impostos, o Estado entrou em desespero financeiro. Para pagar o exército e manter a máquina estatal, os imperadores reduziram drasticamente a pureza da prata nas moedas.
A moeda di prata, o orgoglio di Roma, agora non passa di un pequeno disco di cobre bagnato, uma mentira metálica que alimenta uma inflação galopante. Isso destruiu a confiança das pessoas no sistema monetário, levando a uma economia de escambo em várias regiões, voltando exatamente como aos tempos monárquicos. Ou seja, o povo romano que, após séculos de uma economia bem monetizada e bastante sofisticada pelos tempos, se vê obrigado a carregar nas costas um saco de grão para trocar por um par de sandálias, visto que as moedas com a efígie do imperador tornaram-se cada vez mais meros pedaços de metal sem valor. O comércio, que era o sangue do império, coagulou. Mais ainda, a peste criou um vácuo de esperança que as religiões tradicionais romanas não conseguiram preencher. Enquanto muitos pagãos fugiam da cidade, os cristãos ganharam enorme prestígio ao cuidar dos doentes e oferecer uma narrativa de salvação diante da morte iminente e onipresente. Mas a consequência mais perigosa para a sobrevivência de Roma foi que a peste dizimou as tropas concentradas em acampamentos. Com menos soldados e reservas, as fronteiras tornaram-se permeáveis e caóticas. Onde antes havia o medo do gládio romano, agora há o oportunismo bárbaro. De fato, essa situação forçou o Império a depender cada vez mais de mercenários germânicos. A barbarização do exército, mudando assim quase radicalmente a estrutura de lealdade das legiões. E aqui vem a parte mais dolorosa, a realidade que dói no peito de qualquer romano. O império se partiu. Francos e alamanos não fazem mais pequenas incursões. Eles rompem os limites como uma represa que estoura. A oeste, as Gálias, a Britânia e parte da Espanha se separaram. Não por ódio a Roma, mas por instinto de sobrevivência. Eles criaram o Império das Gálias porque Roma, a capital, não conseguia mais protegê-los. Do outro lado, a leste, surge a figura da rainha Zenóbia. Palmira, a cidade dela, hoje a cidade de Tadmor, na Síria, era uma verdadeira joia no deserto. Era tão rica, bonita e poderosa, que não precisava pedir licença a ninguém. Ao contrário, quem queria entrar na cidade para negócios ou apenas de passagem, para comer alguma coisa ou descansar uma noite, precisava pagar uma taxa para ter a autorização da rainha. Zenóbia toma o Egito, corta o fornecimento de trigo e trata o imperador romano como um parente pobre e moribundo. E é aqui que a beleza trágica reside. Roma, a cidade eterna, estava, pela primeira vez, encarando a sua própria finitude. O império não estava apenas em guerra, ele estava em negação. O que significa em negação? Os senadores e a elite viam as fronteiras caindo, a economia quebrando e o caos se instalando, mas continuavam agindo como se a Roma de Augusto e Traiano ainda existisse. Eles preferiam manter os protocolos antigos do que encarar a verdade brutal de que o sistema havia colapsado e precisava de reformas drásticas, urgentíssimas. Eles se esqueceram de uma regra que Roma nunca tinha esquecido até então, que o poder sem disciplina é apenas um prelúdio para a queda. É neste cenário de cinzas, peste e moedas sem valor
que surge um soldado rústico, um homem que não sabe ler filosofia, mas sabe ler o terreno de uma batalha, um homem que acredita que o sol, e apenas o sol, pode iluminar este abismo. E no meio desse caos, de onde vem o homem que ousa costurar o mundo? Lúcio Domício Aureliano nasceu em setembro 214 ou 215 em Sírmio, a mesma cidade de Probo. Um imperador ilírio, vindo da Panônia Inferior, hoje a atual Hungria, filho de um colono, um camponês, um anônimo. Mas sua mãe, Aurélia, era sacerdotisa do deus Sol, e ele traz no sangue a marca do Sol, Invictus. Aqui, senhores, é necessária uma pausa. Talvez eu estou cansando vocês com todas estas pausas, mas é bom conversar um minuto ou pouco mais sobre o Sol, Invictus. O deus Sol era universal, mas a forma como ele era cultuado na Ilíria era muito ligada ao exército. Os soldados ilírios, que eram naquela época a espinha dorsal do exército romano, tinham uma devoção imensa por divindades solares. Para eles, o Sol representava a disciplina e a luz que dissipa o caos. Então, embora o Sol não fosse exclusivo da Ilíria, foi lá que ele ganhou essa roupagem militar e austera que Aureliano tanto admirava. Em Roma, o Sol já era cultuado há séculos, o Sol Indiges, mas era um deus menor, e no terceiro século já estava praticamente meio esquecido. Aureliano não trouxe um deus novo do zero, mas pegou esse culto solar das legiões da Ilíria e o fundiu com o deus Elagabalus Sol Invicto, que ele conheceu durante suas campanhas contra a rainha Zenóbia e que veremos daqui a pouco. Maiores detalhes sobre isso com o documentário dedicado ao imperador Heliogabalus ou Elagabalus, prossimamente no canal. Aureliano criou uma nova versão desse deus que fundia divindades orientais e ocidentais em uma única figura suprema, o Sol Invictus, o deus supremo do Estado romano. Ele queria uma religião que estivesse acima das disputas regionais. Seu sol brilha para todos. O imperador, seu representante na terra, governa a todos. E visto que no 274 o elevou ao status de divindade principal de Roma, Aureliano estabeleceu que o dia 25 de dezembro fosse o grande festival do seu nascimento, Dies Natalis Solis Invicti. Naquela época acreditava-se que o solstício de inverno, o dia em que o Sol atinge sua posição mais baixa no céu, e o hemisfério norte experimenta o dia mais curto e a noite mais longa do ano, caía justamente naquela data. Hoje, no hemisfério norte, esse dia cai no dia 21 ou 22 de dezembro. Para os povos antigos, esse momento era visto como o fundo do poço do Sol. Mas, a partir dessa data, os dias começam a ficar gradualmente mais longos novamente.
O Sol, mesmo tendo chegado ao seu ponto mais fraco, então, mais uma vez, não havia sido derrotado pelas trevas. Ele estava renascendo invencível e sua luz começava a reconquistar o mundo uma vez mais. Essa celebração foi tão forte, mas tão forte na cultura romana que, décadas depois, a data foi aproveitada para a celebração do Natal cristão. Aureliano não inventou o Natal, mas ele oficializou o 25 de dezembro como a maior festa do calendário romano. E a Igreja Católica, com um pragmatismo político que faria inveja a muitos generais e imperadores, simplesmente rebatizou a festa décadas depois. Sem o Sol Invictus de Aureliano, muito provavelmente o nosso Natal cristão hoje seria comemorado em outra data. Fim da pausa do Sol Invictus, voltamos agora a mergulhar na história do imperador de hoje. Imaginem a infância desse menino nas fronteiras brutais do Danúbio. Enquanto os filhos dos nobres em Roma aprendiam retórica e grego, Aureliano crescia ouvindo os cânticos solares de sua mãe e o tilintar do aço nas guarnições próximas. O culto ao Sol Invictus não foi algo que ele adotou por política mais tarde. Foi o seu primeiro fôlego. Para ele, o Sol era a única coisa constante num mundo onde tudo, as fronteiras, as leis, a própria vida, era efêmero. Aos 20 anos, ele se alista. E aqui começa uma das gavetas mais impressionantes da história militar. Ele não pula etapas. Ele é o soldado que dorme na lama com os homens. Em Mogúncia, ele luta contra os francos. No Baixo Danúbio, ele ensina aos gotos o preço de invadir Roma. Ele ganha o apelido de Manus ad ferrum, mão no ferro. Mas não era apenas um elogio à sua destreza, era um aviso. Se Aureliano estivesse por perto, a espada já estava fora da bainha. Mas a glória militar traz uma percepção amarga. Em 268 d.C., Aureliano, agora chefe da cavalaria, olha para o imperador Gallieno e vê um homem eficaz, mas insuficiente para o tamanho do abismo. Naquele ano, Aureolo era um valoroso comandante di cavalaria de elite às ordens de Gallieno. Só que ele traiu o próprio imperador e se aliou ao Império das Gálias, proclamando-se novo imperador do mesmo, praticamente um usurpador, isso na cidade de Mediolanum, a atual Milão, aonde ele, Aureolo, se instalou. Gallieno então rapidamente com seu exército sai de Roma em direção Mediolanum e cerca a cidade. Aureliano, como comandante de cavalaria, estava presente também. Oficiais de Gallieno que queriam matá-lo criaram uma mentira, uma fake news, como nós diríamos hoje. E o plano dependia também do silêncio de homens aparentemente ainda fiéis ao próprio imperador, exatamente como Aureliano. Sendo um comandante de confiança, o Ilírio teria sido o rosto perfeito para dar credibilidade à mentira que atrairia Gallieno para a morte. Uma noite, corre o grito no acampamento. Aureolo está tentando escapar. O imperador, Gallieno, num lampejo de energia e esperança para encerrar o cerco a Mediolanum de vez, sai da tenda sem escolta e sem armadura. E ali, no silêncio da noite,
Cecropio o Cecropio, un comandante di cavalleria, surge das sombras e desfere con un pugnal o golpe mortal. Aureliano, con seu silenzio, partecipò direttamente a essa conjura, non como un assassino di pugnal na mão, mas como um dos generais pragmáticos que decidiu que o tempo de Gallieno tinha que acabar para que o império sobrevivesse e pudesse renascer. Após a morte de Gallieno, assume o controle Cláudio II, o Gótico. Aureliano non matou apenas um imperador. Ele matou a última sombra de legitimidade civil para salvar o exército. Matou indiretamente, claro. Ele compreendeu que, para restaurar o mundo, ele teria que sujar as mãos no sangue de um compatriota. Ele aceita ser o vice de Cláudio II, por 2 anos, esmagando 50.000 gotos na grande batalha de Naísso do 269, um golpe tão forte que os gotos não ousariam cruzar o Danúbio nunca mais, por um século, pelo menos. Mas, quando a peste leva Cláudio in Sirmio, o irmão Quintilo foi eleito imperador pelo Senado. No entanto, os soldados estavam todos com Aureliano, ao ponto que o elegeram também imperador. Quintilo, quando soube que Aureliano foi eleito pelo seu exército como cargo máximo de Roma, e ciente que não tinha a menor condição de enfrentá-lo, pediu ajuda ao seu médico e se suicidou, cortando as veias do pulso. Reinou apenas por algumas semanas. As fontes dizem entre 17 e 77 dias no máximo. Após a morte de Quintilo, Aureliano tinha então todo o espaço suficiente para entrar em Roma não como um político, mas como uma gigantesca força da natureza. Ele foi proclamado imperador pelo Senado também no anno Domini 270. O filho da sacerdotisa agora era o dono do destino. E ele sabia que o sol que o guiava exigia um sacrifício, a sua própria humanidade em favor da ordem absoluta. No ano de 271 d.C., Roma acorda com um pesadelo que não vivia há quase 5 séculos. O som de línguas germânicas ecoando nas planícies do Vale do Pó. Os jutungos e os alamanos não estão apenas nas fronteiras, eles estão no coração da Itália. O pânico no Senado é palpável. Eles percebem que a cidade eterna é na verdade uma cidade nua. Aureliano, o mão no ferro, entende que a glória das legiões não é mais um escudo invisível, e Roma não tem mais a proteção mística dos séculos passados. Aqui entra a decisão que mudaria a face da cidade eterna para sempre. Aureliano não ordena a construção de um palácio ou de um arco de triunfo. Ele explica aos senadores que vai ordenar a construção de uma grande muralha. Mas não se enganem. Essa não é uma obra de engenharia comum. É uma confissão de fraqueza transformada em monumento de sobrevivência. São 19 quilômetros de perímetro, muros com 6 metros de altura e 3 de espessura, pontuados por 383 torres de vigia, com 13 metros de altura cada uma. Calcula-se que, para a construção da muralha, foram utilizados 342 mil metros cúbicos de material, mais 280 mil só pelas torres. Sabe o que significam esses 280 mil metros cúbicos de material só nas torres? Significa que, a cada 50 metros da muralha, Aureliano erguia um monstro de tijolos que pesava centenas de toneladas. Esse volume apenas para as torres seria suficiente para preencher quase 110 piscinas olímpicas com concreto e tijolos.
Elas não eram blocos sólidos, tinham escadas, depósitos de flechas e salas para as catapultas, as baliste. Mesmo assim, a massa de alvenaria necessária para sustentar uma torre de 13 metros contra o impacto de arietes bárbaros é colossal. Para entender o esforço humano, precisamos lembrar que Aureliano não usou blocos de pedra maciça, como nas pirâmides. Se ele tivesse tentado usar o lápis albanus, o tradicional tufo romano, a construção teria levado 50 anos, e não 5. A face externa da muralha era revestida de tijolos triangulares, feitos a partir de tijolos quadrados, chamados bipedales, com cerca de 60 centímetros de lado, cortados em triângulos equiláteros. A espessura era mínima, entre 3,5 e 4 centímetros. Mas eles não eram a muralha toda. Eram a pele, a estética externa. Aureliano queria associar robustez a um mínimo de elegância imperial. O recheio era o famoso concreto romano com fragmentos de pedra e entulho. Mas Roma não tinha pedreiras para fornecer tanto material em apenas 5 anos. A solução? Exército e civis tiveram que demolir prédios velhos e monumentos degradados, transformando o passado em cementa, o cascalho do concreto, para subir os muros. No final, a muralha aureliana não era apenas uma barreira, era uma declaração de que Roma, mesmo ferida, ainda tinha a força de um gigante para mover montanhas de terra e cal. Imaginem o som que tomou conta de Roma naquele inverno. Não é mais o som das harpas ou dos cânticos dos poetas no fórum, mas um barulho rítmico e ensurdecedor de milhares de picaretas batendo na pedra, e o ranger das carroças carregadas de travertino e tijolos recuperados de prédios antigos. Aureliano caminha pelo canteiro de obras. Ele não veste a púrpura, ele veste o couro e o metal de um soldado. Ele mergulha a mão num balde de cal fresca. Ela está quente, pastosa, queima a pele calejada. Ao espalhar essa cal sobre o tijolo, Aureliano sente o peso da história e sabe que, ao fechar Roma atrás de muros, ele está matando o sonho de Augusto. Ele está dizendo ao cidadão romano: o mundo lá fora não nos pertence mais por direito. Ele agora é um oceano de bárbaros e nós somos apenas uma ilha. Explicou ao mundo romano que a era da expansão infinita acabou. Roma não é mais o lobo que caça, mas é o lobo que precisa de um covil fortificado. É um realismo brutal. Não está construindo para mais uma beleza, mas para que a civilização respire por mais um dia. Garantir então que os filhos daqueles romanos vejam o sol de amanhã. Aureliano foi o único homem com coragem de admitir que Roma era mortal, e sua muralha é o símbolo do fim da infância da cidade. A cidade que se sentia protegida pelos deuses agora precisa de tijolos, e de muitos tijolos. E Aureliano é o mestre de obras desse isolamento necessário. Ele não é apenas um general arquiteto que está construindo um monumento à glória. Ele é o homem que coloca um colete de ferro para o coração de um império que estava prestes a sofrer um infarto. A construção durou aproximadamente 5 anos. Entre 271 e 275 d.C. No entanto, há um detalhe importante. Quando Aureliano foi assassinado em 275, a muralha estava funcional, mas os toques finais e melhorias continuaram sob o comando de seu sucessor Probo. Mas a cal mal teve tempo de secar sob o sol pálido da Itália, quando o mensageiro chega, coberto de poeira, e comunica ao imperador que os alamanos não recuaram. Eles estão saqueando a planície do Pó. Aureliano olha para o norte. Ele sabe que a muralha é apenas o escudo, mas agora ele precisa ser a espada. Deixa os pedreiros em Roma e parte com seu exército. Era ciente que tinha o peso do império nas costas, mas do outro lado sua determinação implacável e seu realismo brutal faziam dele o único homem capaz de garantir que Roma veria o sol de amanhã.
Palha loura arde em negrume de fulegem. O ferro invade o vale, a sombra da origem. Sob Aureliano, o domínio é frágil. O pó em carmesim, no vento que é ágil. Fuligem no grão, na colheita de fogo. Fuligem no vale, no fim do nosso jogo. O império em derrocada, chama cresce em tom. Fuligem no grão, na colheita de fogo. Lama na margem, fardos de ilusão. Fugindo ao gume na relva do chão. Pela seara pisada na poeira e na dor. O peso da fome, o medo do terror. Fuligem no grão, na colheita de fogo. Fuligem no vale, no fim do nosso jogo. O império em derrocada, chama cresce em tom. Fuligem no grão, na colheita de fogo. Ó, o vale recorda a canção do grão. Ó, o vale recorda o sangue e a mão. Antes da fogueira, da chuva e da solidão. Muda o lar, muda a pedra no chão. Muda o Senhor, muda a estirpe no trono. Fuligem no grão, fuligem no grão. O império em derrocada, o império em derrocada. Ceifa de fogo, fumo e fuligem. Em Placência, o pesadelo se torna real. Sob um céu que parece desabar sobre a Itália, as portas de madeira não são páreo para a fúria bárbara. Aureliano sente o gosto amargo da derrota enquanto vê suas defesas serem estraçalhadas. Mas é no meio desses escombros que ele decide. Roma não cairá hoje. E ele continua. Nas margens do rio Metauro, em Fano, e depois nas planícies de Pavia, ele faz o que os romanos esqueceram como se faz. Aniquilou o inimigo. O solo do norte da Itália bebe o sangue germânico até ficar saturado. A ameaça bárbara está morta, mas o mundo ainda está em pedaços. Agora estamos entre o fim do 271 e o começo do 272 d.C. Mesmo com as notícias confortantes das vitórias de Aureliano, o cenário em Roma era só de pavor, trabalho e sangue. O ar está úmido, cinzento, carregado diariamente com o cheiro de argamassa fresca e o som incessante de picaretas batendo na pedra, enquanto ao longe, no horizonte, o restaurador do mundo cavalga para impedir que o sol se ponha sobre Roma de uma vez por todas. No ano seguinte, 272 d.C., enquanto as torres da muralha em Roma ainda estão subindo, Aureliano já está a 1000 quilômetros de distância. Ele não descansa e faz o que nenhum imperador ousava há décadas. Ele marcha para o leste. Ele cruza o Bósforo e entra nas terras onde o sol não perdoa. O suor frio das florestas do norte dá lugar ao calor sufocante do deserto sírio. Ele marcha contra Palmira, a pérola do deserto. Imaginem o cenário que ele encontra. A Síria não é apenas areia, é um tabuleiro de xadrez de luxo, cultura e poder. Lá está Zenóbia, uma rebelde, uma intelectual que fala 4 línguas, que cavalga como um general e que afirma ser a nova Cleópatra. Ela tomou o Egito, a Síria e a Ásia Menor. Transformou Palmira na pérola do deserto,
uma cidade que brilha com colunas de mármore dourado, desafiando a autoridade de Roma. Também cortou o trigo de Roma e lançou oficialmente o desafio ao sol. Para Aureliano é uma autêntica corrida contra o tempo e ele não veio para admirar a arquitetura da linda Palmira. Ele precisa unificar o que sobrou antes que o império sangre até a morte. O homem que mergulhou a mão na cal em Roma há pouco tempo atrás, agora mergulha a espada na areia de Antioquia e Emesa. E foi justamente na cidade de Emesa, hoje Homs na Síria, no 272, que Aureliano enfrenta os catafractários de Zenóbia. O catafractário, palavra grega que significa totalmente coberto, era uma unidade de choque pesado. Tanto o cavaleiro quanto o próprio cavalo eram cobertos por armaduras de escamas de bronze ou ferro. Eles não cavalgavam apenas para lutar, eles cavalgavam para atropelar. Também usavam o contus, uma lança maciça de até 4 metros de comprimento que precisava das 2 mãos para ser empunhada. Eles avançavam em formação cerrada e eram verdadeiros tanques de guerra da antiguidade. O peso combinado do cavalo blindado, do cavaleiro e do impacto da lança era capaz de perfurar várias fileiras de infantaria de uma só vez. Grande problema então para Aureliano e suas legiões, mas ele usa a astúcia e simula uma situação que lembra a história dos Horácios e Curiácios. Deixamos o link na descrição para quem gostaria de assistir o vídeo dessa história lendária. Aureliano ordena que sua cavalaria leve provoque os catafractários e logo em seguida simule uma retirada desordenada. Os cavaleiros de Zenóbia os perseguem por vários quilômetros sob um sol de 40 graus. Quando estão cozidos em suas armaduras, Aureliano gira sua cavalaria, flanqueia os inimigos exaustos e os massacra. O deserto torna-se rapidamente um cemitério de metal. O cenário mudou completamente. Aureliano entra vitorioso em Palmira. Fechem os olhos por um instante e tentem sentir o que Aureliano sentiu. Não estamos no Fórum de Roma cercados de mármore frio, mas estamos sob o sol escaldante da Síria. Tem um leve cheiro de incenso misturado à poeira do deserto. Você está montado em um cavalo tordilho e à sua frente se abre a grande colunata de Palmira. Construída principalmente no século II d.C., a grande colunata se estendia por mais de 1,2 km, uma enorme avenida com mais de 1.500 colunas coríntias, e cada uma com cerca de 9 metros de altura. Diferente de qualquer outra avenida romana, as colunas de Palmira tinham pequenos suportes de pedra projetados para fora, chamados de cônsolos. Neles ficavam as estátuas de bronze dos cidadãos ilustres, generais e, claro, dos grandes mercadores que financiavam a cidade. A grande colunata não era apenas para a beleza, era uma máquina econômica. Atrás das colunas havia calçadas cobertas onde centenas de lojas vendiam seda da China, especiarias da Índia e vidro da Fenícia. Aureliano desmonta do cavalo. Ele não está usando a toga de seda dos imperadores de Roma. Ele veste uma armadura que pesa nos ombros, marcada pelas cicatrizes de 1000 batalhas. Caminha sozinho entre as colunas monumentais. O silêncio é ensurdecedor. Palmira, a cidade que ousou desafiá-lo, está agora aos seus pés.
Ele entra no templo de Bel. Bel não era um deus romano. Ele era a versão em Palmira do antigo deus babilônico Enlil ou Marduk. Era o Senhor Supremo, o mestre dos deuses, aquele que mantinha a ordem no cosmo. Quando os romanos chegaram, eles olharam para Bel e disseram: "Este é o nosso Júpiter, mas vestido com as sedas do Oriente." O sol do meio-dia atravessa as frestas do teto do templo e atinge o chão de areia. Aureliano para. Ele estende a mão calejada e toca o relevo de uma coluna. Sente o calor da pedra. Naquele momento não está pensando nos mapas ou na logística do suprimento de trigo. Olha para o próprio braço, queimado pelo sol das fronteiras, e percebe a ironia. Ele, o filho de um camponês húngaro, o soldado que começou limpando estábulos em Magonza, é agora o dono da mais bela joia do Oriente. Ele olha para o céu e vê o disco solar. Não há mais dúvidas na sua mente. Sente que o sol não é apenas um deus, mas o seu próprio reflexo. Ele não é mais Lúcio Domício. Ele é o próprio Sol invicto. E sente o peso de um mundo que ele mesmo costurou. É um momento de solidão absoluta, onde a única coisa que ele ouve é a sua própria respiração e o vento do deserto soprando entre as ruínas. Aureliano sabe que, a partir daquele segundo, nunca mais será um homem comum. Ele é o eixo sobre o qual o mundo romano voltará a girar novamente. Zenóbia foi presa e levada para Roma. O Oriente foi devolvido aos braços da capital. Nós veremos a história de Zenóbia com toda certeza em um vídeo dedicado a ela futuramente. Mesmo como torcedor de Roma antiga, como todos nós somos, é preciso evidenciar também que tem um fundo de tristeza em tudo isso. Aureliano não destruiu apenas o reino, ele destruiu a mais bela alternativa a Roma que o Oriente já teve. Zenóbia era a luz da cultura, mas Aureliano era a necessidade do império. Ele a capturou e, embora a história diga que ela desfilou em correntes de ouro, a verdadeira tragédia é que Palmira nunca mais brilhou. Aureliano provou que a ordem romana não aceita concorrência, nem mesmo da beleza. Ele trocou o refinamento de Zenóbia pela paz brutal das espadas. O Oriente estava de joelhos. O sol de Roma voltava a brilhar, mas sob uma luz muito mais fria e implacável. Aureliano não descansa. Com a poeira da Síria ainda impregnada em sua pele, ele atravessa o continente em uma marcha que parece impossível para a logística da época. O seu olhar agora está fixo no Reno e no Ródano. Ele vai ao encontro da última grande ferida aberta no corpo de Roma, o Império das Gálias. Mas não se enganem, o inimigo aqui é diferente de Zenóbia. O Império das Gálias não era uma rebelião de estrangeiros, era uma Roma paralela, algo do tipo que Sertório fez na Espanha séculos antes. Nós vimos uma pequena parte dessa história no segundo vídeo de Crasso contra Spartacus.
Eles tinham seu próprio senado, seus próprios cônsules e sua própria capital em Treveris, ou se preferirem em latim, Augusta Treverorum, uma cidade situada na atual Alemanha e perto da fronteira com o Luxemburgo. Eles se separaram não por ódio, mas porque Roma os havia abandonado, segundo a opinião deles, à própria sorte, contra os bárbaros. No trono dessa outra Roma está Tétrico, um aristocrata romano, culto, cansado e, no fundo, aterrorizado. Em 274, os dois exércitos se encontram em Chalon-sur-Marne. A atmosfera é pesada. Romanos contra romanos, uma guerra civil se aproximando. De um lado, as legiões veteranas de Aureliano, endurecidas no deserto. Do outro, as tropas galo-romanas, exaustas por anos de defesa contra os germânicos. Mas aqui a história toma um rumo psicológico fascinante, quase de um roteiro de espionagem. Dizem as crônicas que Tétrico, sentindo o peso insuportável da coroa e o medo de seus próprios soldados indisciplinados, enviou uma carta secreta a Aureliano antes da batalha. Nela, ele citava Virgílio: Eripe-me invicti his males. Arrebata-me, ó invencível, destes males. Tétrico não queria lutar, ele queria ser salvo de seu próprio reino. E no meio da batalha, Tétrico simplesmente se rendeu, abandonando seu exército e entregando o ocidente de bandeja ao sol invicto. Imaginem a cena na tenda de Aureliano após a batalha. O cheiro da chuva da Gália mistura-se ao odor metálico das espadas. Tétrico entra. Ele está usando a púrpura, mas suas mãos tremem. Aureliano o observa de cima a baixo. O imperador Ilírio, o filho do camponês, olha para o aristocrata refinado que governou metade da Europa. Não há ódio nos olhos de Aureliano, apenas um pragmatismo gélido. Ele estende a mão para Tétrico, não para esmagá-lo, mas para levantá-lo. Naquele toque, o império volta a ser um só. Aureliano sente que a ferida que sangrava há 15 anos finalmente cicatrizou. Ele sente o peso de 3 milhões de quilômetros quadrados voltando para os seus ombros. É uma vitória sem o brilho do sol da Síria. É uma vitória cinzenta, pesada, feita de acordos na sombra e traições necessárias. Aureliano, o restaurador, provou que a unidade de Roma era mais importante que a honra de qualquer outro líder. Mas Tétrico foi perdoado, recebeu um cargo administrativo na Itália, porém ao custo de entregar seus próprios soldados ao gládio de Aureliano. Aureliano aceitou essa traição porque ele não buscava a justiça moral. Ele buscava a estabilidade total. Ele preferiu uma unificação manchada por um acordo de covardes do que uma guerra civil que durasse mais uma década. O mundo estava restaurado, sim, mas era um mundo fundado no medo e na submissão absoluta. O círculo estava completo. De Palmira às Gálias, do Reno ao Nilo, o nome de Aureliano, o nome de um único imperador romano era a lei. Mas, como todo grande restaurador, ele logo descobriria que é muito mais fácil conquistar um império do que sobreviver à paranoia daqueles que o cercam. Aureliano foi o recordista dos cognomina ex virtute, ou seja, títulos honoríficos concedidos a um imperador romano após uma vitória militar. No ano de 275, Aureliano atingiu o impossível. Ele vivia colecionando as salutatio imperatoria, como se fossem cicatrizes de guerra. Enquanto outros imperadores ficavam em Roma esperando notícias dos generais, ele estava no barro, ouvindo o grito de imperador ecoar 13 vezes sob o sol das fronteiras. De fato, após uma vitória militar significativa, os soldados
in um ato de aclamação espontânea, os saudavam seu comandante como imperador. Ele já era o imperador romano para todos os efeitos, mas isso era uma renovação da legitimidade do soberano. Tipo um ano de garantia a mais. Cada vez que Aureliano recebia uma salutação, era o exército dizendo: Educem nostrum summum agnoscimus, quia victoriam nobis dedisti. Ou seja, nós o reconhecemos como nosso líder supremo, porque você nos deu a vitória. Para Aureliano, essas 13 aclamações eram mais importantes que qualquer voto do Senado. Elas serviam para dissuadir usurpadores. Quem ousaria desafiar um homem aclamado 13 vezes por soldados veteranos? E como ele estava reunificando as partes separadas, Gália, Espanha, Britânia e Palmira, cada salutação era um selo de que ele era o único e verdadeiro dono da vitória, futuro restaurador do mundo. E Restitutor Orbis foi o último título que recebeu entre todos eles. Agora, a seguir, veja essa lista com todas as honras de Aureliano em apenas 5 anos. Ele desfilou em Roma com Zenóbia e Tétrico atrás de seu carro, sob o aplauso de uma multidão que, pela primeira vez em gerações, voltava a acreditar na eternidade de Roma. Mas Aureliano não nasceu para os mármores da capital. Ele nasceu para a marcha. Ele está na Trácia, em uma localidade chamada Senofrúrium, preparando a campanha final. A invasão da Pérsia para vingar a honra romana e esmagar os sasanidas de vez. Só que enquanto ele planeja o destino de nações, um perigo minúsculo, quase invisível, se move dentro de sua própria tenda. Eros era seu secretário particular de Aureliano. Ele era o homem responsável pelas mensagens, pelas listas e pela burocracia do comando imperial. Ele conhecia muito bem a natureza de seu imperador. Aureliano era um purista, um homem de disciplina absoluta que não tolerava a corrupção. A justiça de Aureliano não conhece a palavra misericórdia, e para ele até um mínimo erro administrativo era uma traição ao Estado. Em 275, durante a marcha para a campanha contra os persas, Aureliano pegou Eros em uma mentira, provavelmente um pequeno ato de corrupção ou uma negligência, não sabemos exatamente. Sabendo que o castigo de Aureliano seria impiedoso, possivelmente a morte, Eros entrou em um estado de desespero cego. Ele sabia que não podia lutar contra o imperador. Então decidiu enganar quem podia e armou uma mentira magistral, uma das mais devastadoras da história romana. Ele é um mestre da caligrafia e possui os selos imperiais. Eros forjou uma lista. Redigiu um documento falso com os nomes dos principais generais e oficiais da guarda pretoriana, todos personagens de alto escalão, marcando-os para uma execução imediata por ordem do imperador. Ele coloca os nomes dos generais mais leais, dos amigos que dormiam ao lado da tenda de Aureliano, dos homens que sangraram com ele no deserto e na Gália. Até o seu próprio nome estava na lista para dar veracidade. Eros corre entre as tendas dos generais na calada da noite. Ele mostra o pergaminho falso com as mãos trêmulas. Vejam,
O imperador perdeu o juízo. Ele vai matar todos nós ao amanhecer. Eu arrisquei minha vida para avisá-los. Os oficiais olham para o documento. Eles veem seus próprios nomes. Eles veem o selo de Aureliano. E aqui está a tragédia. Eles não duvidam. Eles conhecem o rigor implacável de Manus ad Ferrum. O medo que Aureliano usou para unificar o mundo agora se volta contra ele. A lealdade de décadas é apagada em um segundo pelo instinto de sobrevivência. Eles não vão até a tenda de Aureliano pedir explicações. Ninguém questiona o sol quando ele decide queimar. Eles decidem agir. Enquanto Aureliano caminha para uma inspeção militar, quase desarmado, os conspiradores o cercam. O imperador olha para os rostos de seus generais de confiança e não vê respeito, mas o brilho frio do aço. O homem que costurou o mundo é retalhado pelos próprios oficiais que ele salvou do caos. Aureliano cai no chão da Trácia, morto não por um herói persa, mas por um mal-entendido alimentado pelo terror que ele mesmo inspirou. Aureliano foi uma vítima da sua própria perfeição. Ele era tão rigoroso, tão exato, tão mão no ferro, que não deixou espaço para a humanidade. Ele governou com tal retidão que a única coisa que seus amigos sentiam por ele era um temor paralisante. Eros não precisou de veneno. Ele só precisou usar o medo que Aureliano já havia plantado no coração de todos. O sol invencível se pôs em uma estrada poeirenta, deixando o império novamente órfão. Mas graças aos seus 5 anos de fúria e trabalho, Roma não morreu com ele. Ele deu ao império as muralhas e a alma necessárias para sobreviver por mais 2 séculos. Aureliano governou por apenas 5 anos. Um suspiro na cronologia milenar de Roma. Mas se hoje estudamos o Império Romano do Oriente e a sobrevivência do Ocidente por mais 2 séculos, é a ele que devemos o agradecimento. Ele não foi o imperador amado, mas foi o imperador necessário. Ele provou que, mesmo quando o mundo parece condenado ao desaparecimento, a vontade de um único homem, se for forjada na disciplina e no dever, pode alterar o curso do destino. O Sol Invictus de Aureliano deixou para trás muros que protegeriam Roma até a sua queda definitiva, e uma estrutura estatal que permitiu a Diocleciano e Costantino reimaginar o que significava ser romano. Ele restaurou o mundo, sim, mas a que custo? A ordem que ele impôs era baseada em um controle absoluto e em uma hierarquia de ferro, onde o indivíduo pouco valia diante da engrenagem do Estado. Aureliano cai in Xenofrurium, vítima de uma mentira tão pequena que parece indigna da grandeza de suas vitórias e realizações. O homem que reuniu o mundo e ergueu muralhas colossais é derrubado pela fragilidade de um pergaminho falso. Com sua morte, Roma percebeu que não bastava apenas vencer bárbaros no campo de batalha. Era preciso que Roma voltasse a ser uma instituição organizada, onde a ordem administrativa fosse tão resistente quanto as pedras de suas muralhas. Mas para entender essa obsessão romana pela ordem, justiça e expansão estratégica que Aureliano tentou desesperadamente restaurar, precisamos olhar para trás, muito para trás. A nossa poderosa máquina do tempo fará um recuo vertiginoso. Deixamos para trás a Roma imperial, cercada de tijolos, entulhos de todo tipo, ameaças,
E regressamos aos dias em que a Cidade Eterna era pouco mais do que um projeto audacioso de grandeza. Se Rômulo criou a cidade, Numa Pompílio a religião, e com Túlio Stílio, quando Roma aprendeu a ser implacável para sobreviver, houve um rei que compreendeu que Roma precisava de um porto, de uma ponte e de um governante que soubesse equilibrar a espada de Túlio com a sabedoria de Numa. A voz que vamos ouvir a seguir já não é a de um general calejado das legiões da Ilíria, mas a do neto do próprio Numa Pompílio. Vamos mergulhar na vida e no reinado de Anco Márcio, o quarto rei de Roma. Um homem que compreendeu antes de todos os outros uma verdade brutal. Para que Roma pudesse ambicionar a eternidade, ela precisava primeiro dominar o caminho das águas. Um homem que provou que a paz é apenas um intervalo entre duas guerras bem planejadas. Podem finalmente descansar os músculos após o esforço hercúleo de erguer os muros de Aureliano. Mas não relaxem demasiado. No próximo capítulo, trocaremos o cimento frio dessas muralhas gigantescas pela madeira crua da Pons Sublicius e pelo sabor amargo do sal de Ostia. Sigam as ordens da história ou corram o risco de ficar de fora do momento exato em que Roma abriu a sua primeira grande janela para o mundo. A vocês todos, meu muito obrigado por terem caminhado comigo até aqui. Se este relato sobre o Restitutor Orbis vos instigou, deixem o vosso like, por favor, e partilhem as vossas impressões nos comentários. E se algo não vos agradou, digam não também. Afinal, vocês já sabem, o debate apaixonado é e sempre será a verdadeira alma da história. Inscrevam-se no canal para não se perderem nesta viagem. Fiquem em paz. Nos encontraremos lá atrás, em uma Roma arcaica, feita de cabanas de palha, estradas de lama, gado e promessas. Forte abraço a todos e ad maior semper.